O Santiago está aqui. Ei, Santiago, hein? Glória a Deus. Queridos, o tema da palavra que eu vou ministrar hoje é: tenham paz em Cristo. Por isso que eu pedi para você saudar o seu irmão com a paz do Senhor Jesus, amém? Paz de Cristo, tenham a paz de Cristo. Abra comigo a Bíblia lá no livro de João 16:33. Evangelho de João 16:33. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte, João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Jesus disse algumas coisas que nós vamos aqui estudar, mas ele fala, olha, eu venci o mundo. Tenham paz em mim, eu venci o mundo. Amém? Jesus venceu o mundo. Eu quero ler também os versos no mesmo capítulo 16, 20 até o 22, 20, 21 e 22. 20 diz assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará com isso. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em bênção. Amém? É o que diz o verso 20, né? Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Não é bênção não, na verdade é alegria. Mas que é a mesma coisa, a vossa tristeza se converterá em alegria. E 21, a mulher quando está para dar à luz, tem tristeza ou dificuldade, né? Porque a sua hora é chegada, ou seja, está prestes a chegar a sua hora, né? Esse é o verso 21. Mas depois de nascido o menino ou o bebê, já não lembra mais da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, uma criança. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Diga glória a Deus. Jesus, ele diz que ele venceu o mundo, que nós teríamos aflições. E ele compara, por isso que ele fala, olha, eu estou dizendo tudo isso, no capítulo 16, eu estou dizendo tudo isso a vocês, para que vocês tenham paz em mim. E eu citei algumas coisas que Jesus nos alerta, das tribulações, das lutas, né? E ele fala, ele compara, ele traz uma analogia à mulher que está esperando um bebê. Quando a mulher quando descobre que está grávida, o casal, eu lembro muito bem disso da primeira gravidez e da segunda, sobretudo das circunstâncias, porque, não sei para quem sabe, mas nós nunca tivemos dificuldade para engravidar, eu e minha esposa, lá em casa. Nunca fizemos tratamento, não tomamos nenhum remédio, nenhum, né? Porém, os nossos exames, que a gente se preparou bem preparadinho, né? Os nossos exames eram totalmente pessimistas, tanto eu como a pastora Sirlene, nós, pela medicina, a gente era praticamente estéril, havia uma pequena chance, muito remota, muito mesmo. Nós temos uma equipe que nos acompanha há algum tempo, né? Alguns há quase 10 anos aqui, desde quando a gente estava com a igreja de Santa Mônica. Só que a palavra de Deus não dizia isso a nosso respeito. A palavra de Deus dizia, tenham paz, que eu venci qualquer diagnóstico difícil. Pode dizer um glória a Deus? Quando eu descobri que minha esposa estava grávida, foi uma alegria muito grande. Quem ficou alegre quando descobriu, né? Não é maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que tem dificuldade, né? Quando a pastora Silene engravidou, a minha esposa, ela engravidou do Henrique, a gente estava esperando gêmeos. Aí a gente preparou para receber gêmeos. Aí lá acho que o primeiro ou o segundo ultrassom depois, da translucência no cal, né? A gente descobriu que era só um que havia continuado a evoluir, o outro parou. Deus permitiu que o Henrique, a maioria conhece o Henrique, sabe que ele é uma criança muito abençoada. Amém? Imagina 2 Henrique. Deus ia capacitar, não ia? Amém, tias da salinha? Ia ou não ia? Não é? Só que assim, veio ele. Então assim, foi uma gravidez muito abençoada.
Ela ganhou o Henrique no dia 9. No dia 8 de julho a gente estava no Center Shop, né, porque meu aniversário tinha sido dia 1º. E, nossa, amor, nem comprou seu presente, porque a gente está muito focado na bebê, não é verdade? Não, nem comprou seu... Vamos lá, senão depois fica difícil. Então, vamos correndo lá. Então, assim, no dia 8, a gerente da conta minha, né, da nossa conta, topei ela lá. Eu tinha um relacionamento com ela, porque, além dela ser gerente, eu também prestava serviço para a agência que a gente trabalhava. Ela, mas o que é isso? Você vai ganhar amanhã e está assim? Mas a gente sabe que foi uma bênção, mas houve dificuldades. Não é verdade? Patrícia aqui está quase recebendo o José Miguel, né? A gente sabe da luta que ela passou, principalmente nos últimos dias com o João. E toda a família tem. Então, a gente teve algumas dificuldades nesse percurso. A Laurinha também, né? Embora gravidez não é doença, mas ela tem algumas dificuldades. Toda mulher sabe disso. E o pai presente, que está ao lado, também sofre. A família sofre alguma dificuldade. E toda aquela dor, toda aquela dificuldade, quando nasce o bebê, ou um menino ou uma menininha, aquilo tudo fica para trás. Por quê? Porque a gente sabe que vem uma bênção de Deus na nossa vida. Ah, glória a Deus pelos meus filhos. A maior alegria que eu tenho é servir a Deus, ter uma família abençoada e meus 2 filhos. Maravilhoso. Isso é bom demais. Todo o trabalho, toda a dificuldade é recompensada pela bênção que a palavra de Deus nos dá. Não é verdade? E eu te digo, Jesus, ele trouxe a simbologia de uma mulher grávida, mas eu quero dizer, toda a sua tristeza, talvez você entrou aqui triste hoje, talvez você entrou aqui com dificuldade, talvez você entrou aqui, o seu problema não é algo que Jesus citou, mas é parecido, é um diagnóstico, é um problema financeiro grave, é um problema conjugal difícil, é um problema com o filho, não é? Problema com o filho é pior que conosco. Talvez o seu problema, ele é um problema com um irmão biológico, não é? O seu problema é com o seu líder, não importa. Eu quero te dizer, a tristeza que te trouxe aqui hoje, ela vai se converter em alegria em nome de Jesus. Amém? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Essa é a palavra de Jesus. A mulher, quando está para dar luz, ela tem dificuldade, mas quando ela recebe, ela esquece tudo que passou, a sua alegria vai aparecer. O salmista diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem, o dia vai amanhecer na sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Jesus, toda honra e toda glória ao Senhor. Jesus, ele nos convida para sermos vencedores como ele é. Diga assim, Jesus me convida para ser vencedor como ele é. Paulo fala, imitam a mim como eu sou imitador de Cristo. Porque Paulo se converteu, o apóstolo Paulo, e ele era um imitador de Cristo. E Jesus, ele sempre nos ensina a sermos o imitador dele. Tudo que Jesus fez é para que nós pudéssemos o imitar. Amém? E ele fala, olha, eu venci o mundo, então vocês tenham ânimo, tenham coragem, vocês também vão vencer. Só que Jesus, ele sempre foi um homem de dores. E quando nós queremos... Quem quer ser igual a Jesus aqui, diga amém. Então saiba que para ser igual a Cristo, você também vai passar por dores. Jesus venceu, recebeu a coroa de ouro, né? Espiritualmente falando. Ele recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos, que se converteu em ouro, não é? Glória a Deus. Toda a vergonha de Cristo, ela se converteu em honra quando ele ressuscitou. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará a Jesus. Toda língua confessará que ele é o Senhor. A Bíblia fala que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Diga assim, Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então esse é o meu Senhor, esse é o seu Senhor, igreja. Amém? É a Ele que você serve, é a Ele quem te respalda, é Ele quem te dá, que te endossa você nas suas lutas, que está junto com você, que te toma pela mão. Amém, varão? Amém, homem de Deus? Amém, mulher de Deus? Amém, jovem? É Jesus que pega na nossa mão. Só que Jesus, ele é conhecido pela vitória, mas também ele é conhecido pelas dores. Não é verdade? Isaías 53, versículo 3, fala
que ele era homem de dores. Jesus, Isaías falou isso muitos anos, quase um milênio antes de Jesus vir, mais ou menos 800 anos, e Isaías profetizou sobre Jesus, fala assim, ele era desprezado, humilhado, homem de dores. Só que ele venceu. E se ele venceu, nós também venceremos. Posso ouvir um amém? Então, quero te falar uma coisa para você. Eu sempre quis ser como o bispo divino. Eu conheci o bispo solteiro, ele fez o meu casamento, nesse altar, por sinal, nesse mesmo altar, nessa igreja, nesse templo, há 14 anos atrás. E eu olhava para ele e falava assim, eu quero ser como ele. Eu quero ter o exemplo dele. Ele sabe disso, todos sabem. Estou com ele há 18 anos. Nunca tive outro pastor que não fosse ele. Quis ter o casamento que ele tem, quis criar os filhos como ele criou. Peguei parte, né, quando eu conheci, todos eram solteiros hoje, né, todos já estão criados, profissional, estão todos encaminhados. Eu sempre quis ter uma família. Só que eu quero dizer uma coisa. Quando você se espelhar em alguém, saiba que toda pessoa bem-sucedida, ela também é uma pessoa de dores. Você entende isso? Eu não sei nem a metade das dores que ele passou, mas muitas delas eu acompanhei. Já vi. Então, a gente às vezes não vê um homem e uma mulher vencedora chorando, mas com certeza ele é um homem e uma mulher de dores. Mas todo homem que é vencedor, ele passa por luta, ele passa por aflição, ele passa por tribulação. O salmista Davi, o maior salmista de todos os tempos, o rei Davi, ele fala em Salmos 34, 19. Quem sabe o que fala lá? Muitas são as aflições do justo, vírgula, mas de todas, o Senhor o livra. Amém? Então, muitas são as aflições do crente, do homem, da mulher bem-sucedido. Muitos nos invejam. Jesus fala, olha o que Jesus fala no versículo 20, né? O mundo se alegrará da sua tristeza. Ele que dá dízimo, não é ele que converteu. Ele não é homem de Deus, não é verdade? Não é mulher de Deus, agora ele não virou crente. O mundo se alegrará da nossa vergonha, talvez. Vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza vai se converter em alegria. Posso ouvir um amém? Agora entenda uma coisa, eu quero ser como Cristo, eu quero vencer. Cristo, ele caminhou e ele venceu. Ele chegou ao final da sua trajetória vencedor. Ele confiou em Deus e como homem, embora sendo Deus também, como homem, ele venceu. E é isso que nós temos que nos espelhar. Jesus é o meu padrão. Jesus é a minha referência. Pastor, mas eu vou pecar. Pastor, mas eu não vou ser como Jesus, que não pecou. Sim, mas ele é o nosso norte. Eu fui ríspido com minha esposa, falei algo, eu precisei pedir perdão para o meu filho por um excesso que eu tive. Quem já pediu perdão para os filhos aqui? Já pedi para o meu menino. Meu filho, você me perdoou, o papai exagerou, o papai errou. Sabe por quê? Porque o errar, o cair é do homem. Mas por Cristo, pela graça do nosso Deus, o levantar é de Deus. E aí, o pecador que nós sempre seremos, ele vai falar, peraí, eu tenho um referencial, é Cristo. E aí eu vou e peço perdão, né? E aí eu evito tragédias na minha vida, eu evito o divórcio, eu evito sair da presença do Senhor. Por quê? Porque a tribulação, a aflição, que Jesus fala em aflição, ela não veio para te fazer cair, para te fazer sair da presença de Deus, para te fazer ser um derrotado. Deus não te escolheu para você sofrer, muito pelo contrário. Você, irmão, que me ouve, principalmente você, nesse domingo de carnaval, que eu admiro o crente que vem na igreja no domingo de carnaval. Você que veio aqui, os que vieram de manhã também, vocês são vencedores em Cristo Jesus. Vocês venceram o mundo em nome de Jesus. Amém? Nós vencemos o mundo. Diga assim, eu venci o mundo. Diga, eu sou vencedor com Jesus. Amém? Então nós nascemos para vencer. Agora, nós somos vencedores, não é porque nós não temos dores. É muito importante você saber disso. Amém, casal? Amém, marido e mulher? Amém, jovem?
Você não é vencedor porque você não tem dores, porque você não tem falência, porque você não tem tragédia, porque você fez uma planilha financeira e esse mês vai dar certo, esse mês vai sobrar e eu vou guardar e deu errado. Fracasso. Preguei na minha célula sobre medo, insegurança e medo, mas eu trouxe uma palavra nessa quarta-feira sobre não há sucesso sem fracasso. Você tem fracasso, você tem dificuldade, amém? Mas mesmo assim você é um vencedor. Eu não sou vencedor não é porque eu não tenho dor, é porque nós temos paz em Cristo. É diferente o homem e a mulher de dores. Se ele tiver paz em Cristo, ele é um vencedor. Muito mais, a Bíblia fala que nós não devemos invejar e nem ter referência no ímpio. E a Bíblia fala também que o sol, ele nasce, o sol e a chuva, eles vêm tanto para o ímpio, como para o justo. Quem é justo aqui, diga amém. Quem é cristão, quem é crente aqui, quem crê em Jesus, diga amém. Só que o sol, os benefícios, a prata e o ouro, que Deus criou, são nós e muitas vezes está lá no mundo. Isso não... Mas você que tem paz em Cristo, você é um vencedor. É diferente, posso ouvir um amém? Amém, querido? Estou com problema financeiro. Todo crente pode passar por problema financeiro. Mas eu tenho paz em Cristo. Estou com dificuldade no meu casamento. Ah, mas crente não tem não? Pastores têm. Dificuldade tem. Mas ele nunca vai virar um divórcio. Porque eu tenho paz em Cristo. Estou com problema com o filho, rebelde, filho está querendo conhecer o mundo, criei meu filho na igreja, ele ia na salinha, meu filho era uma bênção, ele vinha para o altar, chorava. Meu filho muitas vezes já me deu exemplo de agonias que a gente passou na rua sozinho, eu e ele e a Laurinha, a pastora trabalhando, ele, papai, vamos orar. Olha só, querido, uma criança de 6, hoje está com 7, já que falei isso algumas vezes para quem me conhece, eu, peraí, o que eu estou fazendo? Eu tenho, né? Deus usou ele, mas peraí, ele pode me dar problema amanhã. Pode. Quer? Ninguém quer. Eu não quero. Eu peço, Senhor, me ajuda nisso. Amém, Senhor, eu não quero. Mas eu quero te falar, está com problema com o filho? Mas eu tenho paz em Cristo. Amém? Glória a Deus. Estou com problema com o meu líder. Eu estou com raiva dele. Tem como ter? É possível. Mas eu tenho paz em Cristo. Posso ouvir, amém? Estou com problema de saúde. Às vezes a gente pensa que o problema de saúde nunca vai chegar. Às vezes você pensa assim, nossa, eu nunca vou ter. É possível que o crente passe por problema de saúde? É possível, mas eu tenho paz em Cristo. A minha família tem paz em Cristo. Tenha paz em mim, diz o Senhor. Amém? Tenha paz em mim, diz o Senhor Jesus. Em João capítulo 14, versículo 27, 2 vezes ele fala no capítulo 14, 27, eu tenho certeza. Ele fala assim, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, porque o mundo às vezes te dá uma paz. Dinheiro do bolso, querido, é paz no mundo. Viajar para a praia é paz no mundo. Ter condição de encher o carro e viajar é paz no mundo. Mas nem sempre é a paz de Cristo. A paz de Cristo é poder falar assim, ô benção, vamos minha família inteira para a casa de Deus. Aleluia. Isso é a paz de Cristo. Posso ouvir um amém? Jesus disse em João 14, 27, eu vos dou a minha paz, não como o mundo te dá, mas a minha paz eu vos dou. Amém? E ele fala uma palavra muito legal, ele fala assim, não se atemorize, não tenha temor, seja corajoso, não tenha medo, eu te dou a minha paz. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos? Voltando para a mulher grávida, estou dando um exemplo aqui, dores de parto, dizem que é a pior dor que tem. Para um homem, a cólica renal, essa eu já passei por ela. E eu já passei por ela, inclusive fazendo cirurgia. Chegando no consultório médico, todos os companheiros que eu via na sala do pré-operatório lá, né, que a gente fica aqui usando aquelas roupas. Ah, você está aqui? Porque todo mundo faz cirurgia no dia, volta no retorno. Todos pegando de alta. Beleza, não, eu tive que marcar uma outra. E eu falei assim, não. Ó Jesus, eu sou crente.
Sou pastor, né? Problema, mas eu tinha paz em Cristo. Glória a Deus. Mas, voltando para falar nisso, recentemente eu passei por um procedimento muito simples mesmo. Fiz vasectomia. Você conhece alguém que teve vasectomia e teve problema? Raro, mas eu tive dificuldade. Meu vizinho, que eu quero ganhar ele para Jesus, não teve. Isso aí, mas eu tinha paz em Cristo. O Erasmo está rindo ali, porque ele falou, pastor, não tem problema. E não tem mesmo não, viu? É 1 em 200, então quer dizer que tem 199 para ficar. Então fica assim, na sua fila, você que está esperando aí, então já deu comigo, falta 199, fica sossegado, tá bom? Amém? Não tem não, mas eu estou em paz, hein? Posso ouvir um glória a Deus? A mulher grávida gera dores de parto, pior dor que existe. Hoje tem as cesáreas, mas a dor de parto todo mundo sabe como é difícil. Mas as dores de parto geram milagres. Diga assim, toda dor de parto gera milagre. O que Jesus quis dizer com isso? Ele pegou a pior dor que se existia na época, porque realmente é uma dor que o homem não vai conhecer. Quem já sentiu sabe. E ele falou assim, eu vou usar isso aqui, porque a pior dificuldade, a sua pior dor, se você tiver paz em Cristo, ela gera milagre. Posso ouvir um amém? A pior dificuldade que você tiver, ela vai gerar milagre na sua vida. Você precisa ter paz em Cristo. Eu quero te dizer isso. Irmão, você que é homem de Deus e me ouve, você que é casado, o dia que tiver difícil, fala, meu bem, dores de parto gera milagre. É isso que a sua esposa precisa ouvir muitas vezes. Amém, homem? Amém, irmã? Irmã tem muita dificuldade com dificuldade financeira. Ela emburra, né? Fica difícil, normal. Quem vai ficar feliz com dificuldade financeira? Né? O casamento, ele fragiliza. O amor parece que dá uma diminuída. O romance. O homem não. O homem, ele está amoroso de segunda a segunda, mesmo com problema financeiro. Vocês estão querendo entender, não é verdade? E, irmã, fala para o seu marido, fala, bem, dores de parto, você que sabe, gera milagre. Posso ouvir um amém? Problema, dificuldade, você não precisa entrar em conflito um com o outro. Você não precisa entrar em conflito com o seu pastor, com o seu líder, com o seu chefe. Você não precisa entrar em conflito com o seu filho, você que é pai. E nem com a sua mãe, seu pai, você que é jovem. Você precisa falar para você mesmo, escrever no espelho da sua casa, né? Se você no seu quarto, escreve lá, fala assim, dores geram milagres. Ana era uma mulher estéril, chorou no templo, lá no livro de 1 Samuel, chorava, né, ao ponto do pastor a confundir com a mulher que estava, mulher, você vem bêbada orar na casa de Deus? Ela falou, não me confunda não, meu pastor. Olha só o que ela ouviu, né, pastora Shirley? Que coisa, discriminação. Falou, não, pastor, falou para Eli, olha, não, é uma mulher que quer um filho, eu quero engravidar, é o meu sonho. E além dela chorar para ter, depois que ela engravidou, ela chorou para ter Samuel, né? Porque não tinha cesárea na época, mas a hora que ela pegou aquela criança, ela compôs um cântico, que está lá em 1 Samuel, capítulo 2. Amém, irmã? Amém, irmão? Eu quero te falar uma coisa, a sua dor hoje, ouve o que eu estou te falando, você vai começar a declarar, isso aqui vai gerar um milagre. Pastor, mas essa dor eu estou sofrendo porque eu errei. Não importa, se você tem paz em Cristo, até o seu erro, Deus vai converter a sua tristeza em alegria. Amém? Acredite nisso, no nome de Jesus. Tristeza gera alegria. Se eu tenho paz em Cristo. Repete comigo, tristeza gera alegria. Se eu tenho paz em Cristo. Tristeza é o problema? Não. O problema é não ter paz em Cristo. Tenha paz em Cristo, querido. Amém? Eu quero citar 2 exemplos para a gente já caminhar para o final, que aconteceram no Antigo Testamento. Muito parecido. 2 viúvas em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8.
conta a história da viúva de Sarepta, uma mulher que estava numa situação muito difícil. Primeiro que ela era viúva. Viuvez hoje não tem nem comparação, lógico que viuvez é difícil, é pelo luto, mas não tem nem comparação com a situação, porque a mulher ela não podia trabalhar, ela não podia gerar sua própria renda, ela era fadada a viver de doações. Antigamente era assim, irmão. Então, 1 Reis 17, deixa eu achar aqui, 1 Reis 17 conta a história da viúva de Sarepta. Elias ele prediz a seca, ele profetiza a seca, e ele vivia à margem do rio Negueb, acho que é Negueb mesmo, se eu não estou enganado, e aí, ali ele era alimentado, só que o rio seca, e Deus fala, calma, Elias, fica tranquilo, eu vou te enviar para uma cidade que chama-se Sarepta, você vai encontrar uma viúva ali, e ela vai te dar de comer. Olha que interessante, a menos provável de abençoar o profeta era a viúva. E eu quero te falar, a situação menos provável, a tristeza menos provável de se converter em alegria, é a que vai transformar em alegria. Tenha paz em Cristo. Diga assim, paz em Cristo. Eu quero acompanhar aqui, então vem a palavra do Senhor a Elias. Pode passar, irmãos. Nós vamos ler até o verso 16. 9. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fica ali, por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, entrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para minha casa e preparar a refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. A situação dessa mulher era tão grave que ela sabia que era a última refeição que ela faria. Sabe o recurso? Sabe quando você espreme? Sabe quando você vai lá e entra no cheque especial? Que você fala assim, não, mas eu tenho mais tanto de limite, então vou usar, porque vai dar certo. Vou usar, mas rapidinho vai entrar o dinheiro, não sei o quê, e não entra. Aí você vai no cartão, estoura ele. Aí você vai e pede emprestado. Aí a pessoa que você pediu emprestado, tem jeito de você pedir mais. Por quê? Porque ela já te emprestou. Agora zerou. Agora é esperar a morte chegar. E ela fala, olha, só tem um pouquinho de farinha, uma botija de azeite, vou fazer para o meu filho, esse aqui é um pedaço de lenha, vou assar esse pão e vou esperar a morte chegar, porque, vou pedir ali do lado também está faltando, porque a seca é na cidade inteira, no país inteiro. E aí, Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para a sua casa, faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo e com ele o que você tem, com o que você tem em casa, né? E traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Posso ouvir um amém? Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da sua vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Assim, ela fez conforme disse o profeta. Amém? E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, presta atenção. Ela esperava a morte chegar. O profeta comeu. Ela comeu. O filho comeu. Até quando? O verso 16 finaliza. Até o dia que o Senhor fez chover sobre aquela terra. Você pode dizer amém? Agora, presta atenção. Jesus fala no verso 33, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Não temais, eu venci o mundo. Se você tem paz em Cristo, não tenha medo, tenha coragem, tenha força, vá em frente, porque eu venci. O mesmo verbo, Mateus é um livro do Novo Testamento traduzido no grego. Mas a mesma palavrinha que está ali,
Está lá em 1 Reis, capítulo 17, desculpa, é isso mesmo, 1 Reis 17, no versículo 13. O versículo 13, eu queria que o irmão colocasse, se pudesse. O profeta fala: não tenha medo, faça para mim primeiro, e depois para você e para o seu filho. Você já entende o que é isso? Você lembra que Jesus falou? As pessoas vão rir de você, vão se alegrar na sua tristeza, na sua dificuldade. Mas tenha coragem, vá em frente. Posso ouvir um amém? É o mesmo verbo. Não ter medo, ou seja, seja corajoso, enfrente o medo. Ter coragem é enfrentar o? É isso que Jesus quer que nós façamos. Tenhamos coragem, que nós enfrentemos os nossos medos. Porque quem pode até ter medo, quem está com Jesus. Mas quem tem paz em Cristo, ele vence o medo. Ele tem coragem. Posso ouvir um amém? É isso que Jesus quer dizer. É muito estranho, porque hoje na nossa sociedade, a gente ia falar assim, que absurdo. Essa mulher, primeiro ela fez para um estranho, para depois ela fazer para o filho dela. É a mesma coisa quando a gente é desafiado a trazer uma oferta, um dízimo, a participar de um congresso, a ir a Brasília em julho, que está chegando. Muitas vezes nós somos desafiados a uma revisão de vidas, e a gente pensa, mas vai faltar, vai ter dificuldade, né? Eu já estou apertado e agora já vem essa semana de santificação agora em março, para mim gastar gasolina 5 vezes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas eu quero te falar uma coisa, dor gera milagre. Às vezes a gente tem que abastecer um carro, e sai lá de onde você mora. Eu moro na saída de Uberaba, lá no GSP, depois do Laranjeiras, no anel viário, para chegar aqui é 7 quilômetros, para voltar 14. E muitas vezes, a gente não está em condição, às vezes, de falar assim, não, eu vou colocar o combustível, eu vou fazer aquele congresso, eu vou participar disso aqui. Mas eu quero te falar uma coisa, muitas vezes Deus está te pedindo para você fazer isso, para que você sinta dor, para que você pegue o seu fruto no colo e fale assim, a minha dor se transformou em alegria. Quantas vezes eu, sofrendo de dor, vim para esse lugar aqui, sofrendo, e o Senhor me deu uma palavra aqui, e a minha dor se transformou em alegria. Posso ouvir um glória a Deus? É isso que Deus quer que você creia. Pode aplaudir o nome de Jesus. Às vezes, a gente como líder fica constrangido, mas faz o revisão, vá no evento, participa desse congresso, mulher, agora em maio, né, pastora Shirley? Participa, vai ser bênção. E a gente começa, mas está querendo arrecadação, está querendo... Não pense isso. Pense que é um Elias trazendo uma palavra de dor para a sua dor se transformar em alegria, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você precisa acreditar, irmão. Olha aqui que Elias fala, olha... E é engraçado, não sei se você percebeu, Deus falou assim, Elias, vá lá que ela vai te dar de... Muito bem, agora eu queria que você, por gentileza, dissesse alto. Elias, vá lá que ela vai te dar de... Vamos engrossar esse coro, é comer. Elias, vá lá que ela vai te dar de... Comer. Só que a humanidade de Elias fala assim, pegue água. Porque ele pensou assim, eu preciso de um tempo, porque eu não entendi que a situação dessa mulher é tão grave. A hora que Jesus começa a fazer uns desenhos no chão, é a humanidade de Cristo falando com o Pai, né? A Bíblia não fala isso. Tem um livro ali que eu queria recomendar para você, ele fala sobre isso, Os 12 Segredos de Jesus, do Bispo Hobbes com o Jamil Albuquerque, top, livro top. Ele fala sobre essa fase. Às vezes você, meu Deus, como é que faz? Essa mulher, ela é a pior pessoa para me ajudar. Mas é na dor que gerou o milagre. Todo milagre é gerado na dor. Posso ouvir um amém? Aí Elias fala assim, olha, tenha paz em mim. Porque eu sou a igreja. O profeta era a igreja. Isso que você está vendo aqui, que Jesus constituiu a partir de Pedro, naquela palavra que ele chama Pedro. Pedro, vem cá. Isso aqui vai ser, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antigamente o profeta, Elias, Moisés, eles que eram a igreja.
Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eles que levavam a palavra. Hoje a igreja, ela leva a palavra através dos pastores, dos homens e das mulheres de Deus. E às vezes a gente fica pensando, né? Ah, mas eu não vou na igreja por conta disso. Eu quero te falar uma coisa. É na dor que o seu milagre vai acontecer. Posso ouvir um amém? Nunca vi milagre acontecer assim, não, eu estou passando por um problema, mas eu estou tão feliz, e eu sei que Deus vai fazer um milagre, né, beleza, nossa, manda mais provação, Deus. Quem já falou isso? Oh, Deus, manda essa doença aí que eu quero, não, ela vem, chegou, está repreendida no nome de Jesus, né, chegou, e agora? Vamos converter essa dor em milagre. Jesus é que falou, não sou eu. Ele que disse. As pessoas vão rir de vocês. Elas vão se alegrar da sua tristeza. Mas calma, eu vou transformar a sua tristeza em alegria. Posso ouvir um glória a Deus? Paz. Um homem chamado Jairo foi até Jesus, caminhou quilômetros. Falou assim, Jesus, a minha filha está morrendo, está no último já. Vamos lá, para você curar ela. Jesus, eu vou. Aí Jesus vai. E Jesus cura ou não cura a menina? Cura. Ele fala, menina, levanta. E a menina levanta e fala, agora dá comida para ela. Porque ela precisa comer. Mas, rapaz, coisa mais boa do mundo é quando a sua menina levanta, seu filho levanta de um leito de hospital e ele come. Meu menino passou por uma cirurgia de 14, acho que foi de 14 de fevereiro de 2000. Faz 3 anos, eu acho. E a hora que ele levantou e tomou a sopinha mais boa, né? Foi uma cirurgia muito simples. E ele comeu, eu falei, que coisa mais boa. É bom demais. Só que tem um detalhe, irmão. A gente esquece que Jesus parou para curar a mulher hemorrágica. Todo mundo sabe, é muito recente. A minha menina teve meningite, a Laurinha, de 1 ano e meio. Aí ela estava faltava 18 dias para inteirar um aninho. Ela passou 4 dias entubada. Ela chegou já muito grave, já sem nenhum sinal, os sinais vitais muito rebaixados, na medicina fala, chegou bem rebaixada, já não tinha estímulo mais para dor, pupilinha já estava, né, todo o processo. Isso, numa terça-feira, chegou lá, entubou na madrugada. Era mais ou menos, era no meio da madrugada, eu voltei para casa, e a minha esposa me ligou, amor, eles vão entubar, e volta para cá, e aquela correria. O dia triste, o dia mais difícil da minha vida foi dia 12 de julho do ano passado. E eu falava assim, eu lembro um dia que eu peguei o carro, nesses 4 dias de intubação, não lembro se foi o primeiro não foi, talvez sim, né, foi na quarta, ela ficou até o sábado. Eu falei, Senhor, e eu lembrava muito de Jairo, muito de Jesus e Jairo. Isso, eu escutava uma música, inclusive é do irmão aqui de Uberlândia, chama o Milagre de Jairo, eu estava ela o tempo todo, eu falei assim, ô Jesus, chorando muito. Ô Senhor, o Senhor não chegou até agora para mandar minha menina levantar, igual o Senhor falou com a menina de Jairo? Fala, Senhor. E eu gritava dentro do carro. E aí Jesus, o Espírito Santo de Deus, falou muito suave no meu coração, falou assim, calma, eu estou fazendo a obra e já estou chegando lá. Sabe o que isso quer dizer? E eu pensei assim, mas como é que eu não lembrei da mulher hemorrágica? Eu pensei, é mesmo, Jesus parou e curou a mulher hemorrágica. A aflição chega para todo mundo, mas Jesus quer que você tenha paz. Paz em mim. Marca, domingo é dia de igreja. Domingo é dia de culto. O domingo é sagrado. Amém? Célula é sagrado. Culto de terça é sagrado. Campanha. Eu estou aqui toda terça, eu estou aqui todo domingo, de noite. 1 por ano. Eu fiz isso menos, fiquei 4 anos sem faltar nenhum domingo. Esse ano eu falei, eu quero, né, a gente tem condição, tem a pastora, tem um bispo, tem a bispo, né, nós somos auxiliares, então agora a gente vai tirar um domingo por ano. Sabe por quê? Porque eu só tenho paz em Cristo se eu estiver bem com Ele. Como é que você vai ter paz com alguém que se você não conversa, se você não relaciona? Como é que está você e seu pai? Está em paz. Mas você não vai, você não liga.
Quantos anos você não liga para o seu pai? 1 ano. Então você está em paz? Quantos anos você não fala com o seu irmão? Quantos anos você não conversa com o seu líder? Quantos anos você não fala com o seu vizinho? Então não tem paz. Não tem paz quem não tem relacionamento. É isso que Jesus falou. Olha, tenha paz em mim, porque vocês vão passar por muita aflição. E não tem outro jeito. Eu sou Deus, eu não vou mentir para vocês, porque Deus não pode mentir. Mas tenha paz em mim. Vocês vão passar por luta. Vai chegar o momento de você falar assim, é o meu último recurso, como aquela mulher, a viúva de Sarepta. Eu vou fazer um bolo, vocês não têm noção. Leia esse capítulo. Leia ele, principalmente do 17 do 8 até o 16. 1 Reis 17, 8 até 16. Leia ele, e você vê que ela fala assim, homem de Deus, eu vou fazer um último bolo do meu filho, esperar a morte chegar. Você entende o que é isso? A gente às vezes tem falta, pensa assim, meu Deus, vai faltar um alimento para o meu filho, vai faltar um material escolar. Não, para ela não só faltava, como não tinha mais, era o último. E o profeta fala, tenha paz em Cristo. Aí você fala assim, pastor, mas Cristo não tinha nascido naquela época. Mas é a mesma coisa. Amém? Tenha paz, em nome de Jesus. A gente nunca lembra disso, mas você sabia que do verso 21 ao 24, esse menino morre? E a mulher chega, e fala assim, eu quero te falar uma coisa, o que você veio fazer aqui? Você veio trazer morte para minha casa? E ele fala assim, fica tranquilo. Aí o profeta pega o menino, está lá do 21 ao 24. Ela pega o menino, e ele deita sobre o menino, e ele fala, Deus, traz de volta a alma desse menino de volta. E aí ele pega, no verso 24, se alguém se puder pôr, eu gostaria muito, está lá o menino. No verso 24, ele fala assim, aqui ó, está aqui ele de volta, ele é seu de novo. Olha lá, então disse a mulher, agora, não, esse é o 20, ela fala, não, agora eu sei que você é um homem de Deus mesmo. No verso 23, ele fala o seguinte, por favor, Carlos, olha lá. Então ele levou o menino para baixo, entregou a mãe do menino, veja, o seu filho está vivo. A palavra do Senhor, por nome de Jesus. Amém? Eu tenho outro texto para te dar, para a gente já caminhar. Eu queria chamar os músicos, por gentileza. É o último, é em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 até o 7. 2 Reis 4, do verso 1 até o versículo 7. É outra viúva. Quem conhece essa história? É a viúva do azeite. A viúva do azeite, ela fica viúva, e o seu marido era um aluno da escola de profetas do outro profeta chamado Eliseu. Do verso 1, ela fala, certo dia a mulher de um dos profetas, dos discípulos do profeta, foi falar com Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor. Olha a situação dessa mulher. Veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Por quê? Porque os filhos, quando não podia pagar a dívida, eles eram pegos, levados como escravos para poder saldar a dívida. Bem complicado. Se você acha que Receita Federal é complicado, é porque você não conhecia essa época, né? Não é verdade? Nada, né? Eliseu perguntou-lhe, como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de... É muito parecido com a primeira história, não é? Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. 4, nós vamos ler até o 7. Depois entre na tua casa com teus filhos, fecha a porta, derrama daquele azeite em cada uma vasilha, vá separando as que forem enchendo. 5. Depois disso foi ela embora, fechou-se a casa dos seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Verso 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, e ele lhe disse, vá, venda o azeite. 2, paga suas dívidas. Você e seu filho. 3, ainda poderão viver do resto
que sobrar. O que significa isso? Independência financeira. Se essa mulher não tivesse sentido aquela dor de estar ao ponto de entregar o seu filho, ela não tinha conquistado isso. Eu quero te dizer uma coisa: essas duas viúvas sentiam dores de parto porque os seus filhos, mas essas dores geraram milagres. Eu quero te falar, hoje a sua dor quase que insuportável, se alguém está nesse sentido aqui, sentindo isso, ela vai se transformar em milagre. O seu problema: pastor, mas eu não tenho dor hoje. Mas não tem problema, busque ter paz em Cristo. Tudo que você precisa é paz em Cristo. Pastor, o que é ter paz em Cristo? Isso já é outra palavra. Mas busque ter paz em Cristo. Relacione-se com Ele. Acorde cedo, levante mais cedo, durma mais tarde, leia a palavra, ore, congregue, participe de uma célula, seja submisso a um líder, a um pastor. Amém? Gere relacionamento com Deus, porque esse relacionamento com Deus, Ele vai trazer paz. Paz. E essa paz vai fazer você vencer toda a tribulação em nome de Jesus. Por isso é que Jesus disse: eu digo essas palavras para que vocês tenham paz em mim. Que nós precisamos de paz em Cristo. Amém? O resto tudo vai ser resolvido em nome de Jesus. Quem tem paz em Cristo vence problema financeiro, não sai da igreja, não troca de igreja, não sai do trabalho, não termina o casamento. Ele vence no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Amém? Levanta suas mãos aos céus, queridos.